Olá, bom dia a todos. Meu nome é Luiz Fernando. Hoje é dia 12 de outubro de 2016 e eu pretendo aqui explorar alguns aspectos do existencialismo sartreano, especificamente. A gente primeiro vai dar uma leve passada na vida de Sartre, em alguns aspectos principais, e depois vamos ver os principais conceitos do existencialismo, ler um trechinho, né, do texto, um trechinho mais associado à parte prática dele, e por fim uma questão para reforçar os conceitos. Então, assim, o Sartre, ele nasceu na França no ano de 1905 e cedo ele perdeu pai e mãe, né? O que fez dele um homem totalmente livre e defensor do existencialismo, né? Que basicamente prega que não existe uma natureza humana determinada e é a nossa escolha, a escolha de cada um que determina a nossa existência. Isso vai ficar um pouco mais claro adiante quando a gente começar a ver os conceitos, né? O importante aqui também é reforçar é que a falta da figura do pai, né, e da própria mãe tornou ele uma pessoa mais livre e propícia a seguir suas próprias decisões, né? E realmente praticar o existencialismo na vida dele. Ele tinha uma imaginação muito criativa e logo aos 10 anos ele já resolveu que ele seria escritor e tornou-se realmente um dos maiores escritores do século XX. Não só de filosofia, como de literatura. Na universidade ele conheceu a Simone de Beauvoir e manteve um relacionamento com ela por toda a vida. Simone de Beauvoir, feminista também dos anos 20, conhecida até por ter caído no Enem, né, uma questão no Enem que chamou bastante atenção em relação ao feminismo. Ele foi, o Sartre, um homem muito engajado, foi prisioneiro de guerra na Segunda Guerra Mundial, conseguiu escapar do campo de concentração e participou ativamente da resistência na França, onde depois ele veio a fundar uma revista muito influente lá e participou também do Partido Comunista. A sua principal obra filosófica é O Ser e o Nada, onde ele se vale basicamente dos conceitos de ser em si, do fenômeno, e o ser para si da consciência, ou seja, o ser em si é aquilo que é, né, alguma coisa que realmente existe de fato, que está totalmente preenchida em si. A gente pode associar até os animais, né? E o ser para si é o ser da consciência, é um ser que se volta para si. Mas quando esse ser se volta para si, ele é um ser vazio, né? E aí ele verifica que ele é um ser vazio, que ele tem que a consciência é vazia, mas que ela tem uma liberdade de ação. Então, basicamente, ele polariza esses dois conceitos. Mas aí o Ser e o Nada é uma obra bem extensa e muito conceitual que a gente não vai trabalhar aqui. Mas explora o drama, né, da liberdade do homem que prescinde de valores e constrói a sua vida com base nas suas próprias ações e assim ele vai dando sentido à sua vida. Também para fechar aqui um panorama do Sartre, a gente pode dizer que nos seus livros de literatura ele explorou ali as suas teses filosóficas e os conceitos e situações limites em que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Então você acaba vendo obras bastante angustiantes, onde há muitos dilemas
E é muito interessante notar como há esse diálogo da filosofia com a literatura. Entrando basicamente na obra O Existencialismo é um Humanismo, ela vai tratar da ética existencialista, né? Naquele momento, quando a obra foi escrita, ela buscava se defender dos ataques que o existencialismo vinha sofrendo dentro da França, que ele era visto como um modismo, né? Então, qualquer coisinha a pessoa era existencialista, se a pessoa estivesse fazendo alguma coisa que fosse contra o padrão ou etc., já era taxada de existencialista, né? E também eles criticavam muito, o existencialismo foi muito criticado porque ele tornaria a ação humana impossível e levaria a um conformismo e solidão. Então o Sartre vai procurar rebater essas críticas desenvolvendo esse texto, o existencialismo é um humanismo. Então, assim, o que é o existencialismo? O Sartre. O existencialismo significa que a existência precede a essência, ou seja, não há uma natureza humana, né? Ela é constituída, essa natureza, conforme as nossas ações. Então, cada um constrói a sua essência por seus atos, baseado naquilo que ele faz. Um exemplo bem interessante que o Sartre dá no início do texto é o do cortador de papel, né? Ou seja, o cortador de papel ele é feito a partir de um conceito que está na cabeça do artífice. Ou seja, antes dele vir ao mundo, o cortador de papel já tem uma utilidade definida. Ou seja, ele já tem um conceito, já tem uma essência, já tem as suas características e sua função. E tudo isso precede a sua existência, que é o momento quando o artista cria realmente o objeto. Trazendo para o homem, né, na modernidade clássica, os filósofos daquela época tinham a concepção de um Deus criador, de um Deus que criava o mundo todo e na cabeça dele tinha um conceito de homem em sua inteligência, em sua racionalidade, né? Ou seja, tinha uma essência de homem que era realizada com a criação do homem. Então, assim, o homem realizava esse conceito que estava na mente de Deus, né? Com o passar do tempo, no século XVIII, essa noção de um Deus criador, ela acabou sendo suprimida. Porém, manteve-se a fórmula que a essência precede a existência, que é o quê? Há, há uma natureza humana, né? Como um conceito universal e cada homem é um exemplo particular desse conceito, dessa definição pré-concebida, né? Que não é o caso do Sartre, né? Ele vai rechaçar isso, né? Para ele, então, se a existência precede a essência, o homem não está definido. Ele surge do nada e se faz pela sua subjetividade. Então, nesse momento, quando o homem vem ao mundo, ele se lança, quando o homem está no mundo, ele se lança para um projeto de futuro aberto, e aí ele vai se projetando, né? Em relação aos valores, né, para o existencialismo, né, não há valores a priori pelos quais a gente deve se orientar, não existem valores dados, né? A gente parte de nenhum valor e nós atribuímos valor ao que fazemos conforme nossos atos. Então, o valor ele vale depois da ação e não antes. Então, se a gente escolheu ou escolhe determinada coisa, é porque a gente considera aquilo bom, né? Na maioria das vezes. Existem pessoas que acabam escolhendo coisas que não são boas, mas a gente pode chamar de um desvio de caráter.
No caso, liberdade e responsabilidade, um outro tópico aqui tratado no existencialismo é o humanismo. Ele diz o que, o certo? Que a gente tem total liberdade na ação. Então a gente faz as nossas escolhas livremente, mas o que a gente faz afeta os outros. E por isso a gente tem responsabilidade pelas atitudes que tomamos, né? Então, assim, quando a gente vai agindo, a gente vai construindo uma imagem nossa que é vista pelos outros, pela sociedade e influencia essa sociedade. Por exemplo, a gente pode querer, o próprio site diz isso, pode querer participar de uma associação política, ou se negar a fazer isso, ou ter uma vida com filhos, e construir uma família, ou ter uma vida sem filhos. Então, enfim, cada um vai moldando a sua postura e criando uma imagem que é vista por todos, né? No que o Sartre coloca, então, um conceito aqui de angústia. O que é angústia? A angústia, ela provém dessa falta de valor. A gente não tem em que se agarrar quando a gente vai agir, para saber de que forma a gente vai agir, né? Mas a gente tem que agir. A gente tem que ter um compromisso, a gente tem que ter uma escolha, né? Do que ele faz a questão. Pô, mas eu terei o direito de agir desse jeito? Ou seja, se eu tenho duas possibilidades de escolha, eu tenho o direito de agir do jeito A ou B? Como? De onde vem isso? Ou seja, no fundo da ação existe essa angústia, né? E ainda rebatendo as críticas, o site vai colocar que essa angústia ela não bloqueia a ação, mas exatamente o contrário, ela é a condição da nossa ação, porque ela garante que há uma liberdade na nossa ação baseada no valor que a gente dá a ela. Então, o Sartre coloca um outro conceito, que é o de má-fé, que é o quê? Quando a gente não assume que a gente tem essa liberdade plena de ação, a gente disfarça a angústia que a gente sente e aí a gente age de má-fé, atribuindo a causa da nossa ação a fatores externos, né? A uma pré-determinação, né? Então, do que ele vai dizer que abraçando a má-fé e não vivendo de modo existencialista, a gente está propagando uma mentira. E essa má-fé ela pode virar até uma mentira universal. Né? Da má-fé, ou assim, da angústia, né, e de não agir por má-fé, a gente também vem o desamparo, que é o quê? Como a gente não tem justificativa nenhuma externa para nossas ações, a gente está abandonado à nossa própria liberdade. Então não há uma moral que indica se a gente tem que fazer uma coisa ou outra. Não há uma tábua de valores pré-determinada dizendo não matará, não roubará, não vai mentir, etc. Né? Se não há valores, há somente homens. Não tem valor por aí, só tem homem agindo. Então, no limite, tudo é permitido. Né? Então, o site vai dizer que a gente pode fazer escolhas que se orientem por motivações particulares ou baseadas numa coletividade. E mesmo quando a gente vai fazer uma escolha, tomar uma decisão, se a gente procura um conselheiro para nos orientar, o próprio ato da gente procurar o conselheiro, quando a gente escolhe o conselheiro, essa pessoa que a gente está escolhendo, a gente já sabe qual o possível conselho que ela vai nos dar e para onde ela vai nos encaminhar. Então, até nesse momento a gente tem essa responsabilidade.
Então, do que o Sartre conclui que o homem está condenado a ser livre. E ele fala até do caso do covarde, que o covarde ele não nasce covarde, ele se cria covarde. De acordo com os atos dele, ele se faz covarde, do que ele diz que ele é culpado por ser covarde. Tá? Então, a gente chega aqui num outro momento do texto, já encaminhando aí do meio para o fim, que é a condição universal. O que o Sartre vai dizer? Se por um lado não há uma natureza humana, não tem uma essência pré-determinada, para todo homem tem um projeto. Ou seja, todo homem está a todo momento tentando superar os limites dele em prol do projeto que ele estabeleceu para ele. E esse projeto ele é comum a todos. Então, assim, esse projeto, essa é a condição humana universal, né? Que é o que está sempre buscando o seu projeto e como agir dentro dele. Essa seria, então, a condição universal do homem. Voltando um pouquinho aqui no tema da escolha, se a gente retomar lá o ponto que, se a gente não tem uma moral para que nos basear, tudo é permitido, né? Na verdade, o que o Sartre coloca é que não é uma escolha gratuita que a gente faz, né? Porque cada um faz a sua escolha ou age de acordo com uma moral que ele assume, né? E com que ele se compromete. Tá? Então, assim, o que ele vai dizer? Que as situações variam sempre, mas o homem tem sempre que escolher. E é escolhendo que ele está agindo de boa fé, em oposição à má fé que a gente falou, que é você atribuir a causa das ações a fatores externos. Por fim, vamos falar um pouquinho aqui sobre o julgamento, né? Dada o existencialismo, então a gente não pode julgar a outra pessoa por princípios ou valores abstratos. A gente só pode julgar a pessoa por ela agir em liberdade. Ou seja, o mais importante para o Sartre, o valor mais importante é o de agir em liberdade, não o conteúdo específico de cada valor. Dentro de uma situação pode haver duas morais completamente distintas, mas o que conta é escolher pela liberdade. Tá? E aí a gente conclui aqui o texto com o Sartre falando do humanismo, né, que o existencialismo é um humanismo porque é o homem que age livremente. E ele não está fechado em si. As ações dele têm reflexo na sociedade. Então ele pertence a um universo humano legislador. Nesse sentido, o existencialismo é um humanismo. Então aqui vamos ler um trechinho rápido aqui do texto do Sartre. Então, nas palavras de Sartre, de fato, não há um único de nossos atos que, criando o homem que queremos ser, não esteja criando simultaneamente uma imagem do homem tal como julgamos que ela deva ser. Escolher isso ou aquilo é afirmar concomitantemente o valor do que estamos escolhendo, pois não podemos nunca escolher o mal. O que escolhemos é sempre o bem, e nada pode ser bom para nós sem o ser para todos. Se, por outro lado, a existência precede a essência, e se nós queremos existir ao mesmo tempo em que moldamos nossa imagem, essa imagem é válida para todos e para toda a nossa época. Portanto, a nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, pois ela engaja a humanidade toda, a humanidade inteira. Se eu sou um operário e se escolho aderir a um sindicato cristão, em vez de ser comunista, e se por essa adesão quero significar que a resignação é, no fundo,
a solução mais adequada ao homem, que o reino do homem não é sobre a terra, não estou engajando apenas a mim mesmo. Quero resignar-me por todos e, portanto, a minha decisão engaja toda a humanidade. Ok? Então, de acordo aí com o que a gente viu do Sartre, sua vida e os principais conceitos do existencialismo, eu deixo a questão. De acordo com o existencialismo sartriano, o que significa agir de má fé? Qual valor Sartre coloca para orientar nossas ações e aí sendo uma boa fé?